Olá, boa tarde aos vereadores e vereadoras de Atibaia. Eu me chamo Mayra Bueno e venho aqui hoje representando o Grupo das Mulheres de Atibaia Unidas contra o Fascismo. O nosso grupo está organizado desde 2019 pela defesa da democracia e dos direitos das mulheres aqui na cidade e juntas somamos quase 500 mulheres. Nós pedimos para participar dessa tribuna porque no dia 8 de março comemora o Dia Internacional da Mulher e queríamos prestar a nossa homenagem. E eu sou Silvana Cotrim e venho falar pelo coletivo Negra Visão, que trabalha com conscientização sobre o racismo, formação de identidade e empoderamento do povo negro de Atibaia e região. Eu não posso pensar no Dia da Mulher sem pensar nas mulheres negras. Para quem esse dia foi criado? Certamente não foi para nós. Quando as mulheres faziam passeata e lutavam pelo direito de trabalhar, as mulheres negras cuidavam das casas e dos filhos delas. Mas queriam direitos também. Direito de cuidarem de sua própria família e de descansar. Queriam, precisavam e mereciam de dignidade e respeito. A luta pelo direito das mulheres não incluiu as mulheres de pele escura, as que limpavam as casas e cuidavam dos filhos das senhoras brancas militantes. E hoje, há dignidade e respeito? Quando se olha uma mulher negra na rua, pensa-se em serviço doméstico e ignorância. Nada contra quem faz esse tipo de trabalho, mas a palavra já remete ao sistema escravocrata. Isso é respeito? Somos mais que cuidadoras dos nossos lares e dos lares alheios. Somos mulheres e mães excelentes. Somos psicólogos e cientistas. Somos dentistas e mestras. E muito, muito mais que isso. Queremos, precisamos e merecemos o respeito e a dignidade que todas as mulheres merecem. Vocês já devem ter escutado o que vou dizer algumas dezenas de vezes, mas é sempre bom lembrar que as mulheres formam metade da população brasileira e são essenciais para a reprodução da nossa vida em sociedade. Nós somos fundamentais para a reprodução da vida não só porque nossos corpos podem gestar filhos e filhas, mas também porque somos nós que estamos à frente de atividades essenciais para a manutenção da vida. As mulheres garantem a alimentação e os cuidados de crianças, idosos e adultos. Nós também ocupamos a maior parte dos postos de trabalho ligados ao bem-estar coletivo. Somos a maioria entre agricultoras familiares, professoras, enfermeiras, babás, cozinheiras, secretárias, costureiras, domésticas, auxiliares de limpeza, entre tantas outras profissões que prezam pela organização, higiene, acolhimento, educação, nutrição e saúde. Vejam, a humanidade não chegou até aqui porque fomos astutos em construir micro-ondas, satélites ou celulares sem desmerecer o que isso representou para o nosso desenvolvimento. Mas o verdadeiro motivo para estarmos reunidos aqui nesta conferência hoje foi porque carregamos nossos filhos no ventre, nos cobrimos e nos abrigamos das intempéries da natureza e também porque nos alimentamos. Nós entendemos que começamos a discutir essas questões sobre a importância do cuidado muito recentemente, principalmente no Brasil. Séculos se passaram naturalizando esses afazeres, como se isso fosse instintivo ou maternal. Nosso passado escravocrata, então, aprofundou esses estereótipos entre as mulheres negras que reverbera até hoje na maneira como vivemos e nos organizamos enquanto sociedade. Mas isso tem um custo para as mulheres. Não podemos ser levianos a ponto de disfarçar a diferença entre as mulheres. Sim, somos diversas e com trajetórias de vida muito desiguais, dependendo da nossa origem, classe social, cor ou sexualidade. No entanto, quando pensamos na mulher como uma categoria política, sabemos que a desigualdade de gênero é real e que a opressão e a violência contra a mulher acabam atingindo a todas nós. Algumas mulheres, porém, sentem isso com muito mais intensidade do que outras. Não podemos nunca nos esquecer disso. Um estudo feito pelo IBGE recentemente mostrou, por exemplo, que as mulheres que mais dedicam seu tempo às atividades domésticas são mulheres pobres. Esse é um fator limitante para que elas saiam da pobreza. Muitas dessas mulheres têm dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. E as que estão no mercado de trabalho também estão em serviços domésticos, um trabalho que é desvalorizado e mal remunerado. Esse estudo também mostrou que as mulheres ricas são as que menos gastam seu tempo em atividades domésticas. E isso ocorre porque elas se beneficiam de serviços que faltam às mulheres pobres, como creches e escolas em período integral.
E também porque podem pagar babás, faxineiras e empregadas domésticas. Ainda assim, existe uma grande diferença no tempo que homens e mulheres dedicam aos trabalhos domésticos. O curioso é que, para tentar diminuir essa desigualdade, os tomadores de decisão propõem mais creches para que as mulheres possam se dedicar integralmente ao trabalho fora de casa. A solução, nos dizem, é nos afastar dos nossos bebês ainda muito novinhos, por longas jornadas para aumentar nosso capital financeiro. A importância das creches é inegável, e é claro que creches são fundamentais, mas, a depender da idade do bebê, essa alternativa não nos satisfaz. Sinceramente, não deveríamos precisar nos afastar de nossos filhos ainda tão indefesos para termos uma vida digna. Não deveríamos ter de escolher entre trabalhar fora de casa ou ficar com nossas crianças e nossos velhos. Precisamos sim de outro tipo de sociedade, que inclua o tempo do cuidado em seu tempo produtivo, que compartilhe efetivamente as responsabilidades da vida com os homens, que nos garanta alimentos saudáveis, água potável e ar fresco, que coloque o bem-estar da vida acima de tudo e que a paisagem fictícia do paraíso com lindas flores, céu azul e árvores deslumbrantes possa ser usufruída ainda em vida e não depois da morte. Mas por que temos que discutir esse assunto na Câmara dos Vereadores de Atibaia, vocês podem se perguntar. A maior parte desta Câmara é formada por homens e algo me diz que esse assunto é deveras enfadonho para vocês. Eu também suspeito que muitos aqui já entraram em fervorosas discussões com suas companheiras por questões que podem ser um tanto banais aos seus olhos, como a roupa suja jogada no corredor, a panela que ficou por lavar ou a lição do filho por fazer. Bem, isso importa porque no momento em que estamos ocupadas com certas atividades, não estamos fazendo outras, é evidente. No momento que estamos ocupados com o bem-estar dos outros, não estamos tendo momentos de descanso e prazer. Não estamos estudando e nos qualificando. Não estamos vivendo nossas próprias vidas. Não estamos empenhadas em atividades que poderiam fazer toda a diferença na forma como a sociedade se constitui. Lembrem-se, as mulheres são as grandes articuladoras da paz. Mas quando usamos nosso curto tempo para nos dedicar aos outros com afazeres domésticos e outras tarefas de âmbito privado, nós deixamos de exercer justamente habilidades que poderiam trazer resultados efetivos para a transformação da sociedade. Acreditem ou não, a arte transforma, a política transforma, a educação transforma, a ciência transforma. E quando nós deixamos de estudar ou de usar nossos talentos, de nos organizar politicamente, de fazer ciência e tantas outras atividades para nos dedicar aos outros, todos nós, enquanto sociedade, perdemos. Afinal, o que o mundo dos homens deixou para nós, além de lucros que aumentam a desigualdade, guerras, fome e opressão? Do que nos serviu tanto investimento de energia masculina para dizimar populações, matar os animais, derrubar a floresta, poluir os oceanos, mudar o clima da Terra? Por favor, não se sintam ofendidos com essas palavras tão duras. Eu não vim aqui fazer acusações que não nos levam a lugar algum. Essa definitivamente não é minha intenção. Também não gostaria de ser injusta com os homens que não compactuam com essas práticas, mas seriam as mulheres capazes de escravizar, estuprar e laçar suas irmãs para dominar os outros? Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre isso, eu vos digo que a história já mostrou que não. Nós, mulheres, estamos completamente vulneráveis a todas as formas de violência que nos incutem só porque somos mulheres. Nos sobrecarregam com múltiplas tarefas, nos desvalorizam no mercado de trabalho, objetificam nossos corpos, nos tiram o direito de decidir sobre os nossos úteros, nos calam, nos violentam sexualmente, nos maltratam durante nossos partos, nos matam, só porque somos mulheres. Com o avanço do fascismo no Brasil, então, aumentou drasticamente o número de casos de violência contra a mulher. Em 2019, subiu em 43% o número de crimes cometidos contra a mulher em relação aos anos anteriores. Em 2020, ao menos 648 mulheres foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre por motivação relacionada ao gênero. 66% dessas vítimas de feminicídio eram negras. A pandemia piorou nossa situação e escancarou de vez a violência contra a mulher e as desigualdades de gênero. 7 milhões de mulheres
deixaram o mercado de trabalho em todo o país no início da pandemia, o ano passado, para se dedicar às pessoas dependentes de cuidados. Novas pesquisas indicam que 30% cogitam largar os empregos devido à sobrecarga. Ora, 11 milhões das mães do Brasil cuidam sozinhas dos seus filhos. Isso representa 30% de todas as mães do país. Eu não sei vocês, mas eu sempre me pergunto como essas mães estão vivendo neste momento. E o presidente do Brasil ainda faz questão de deixar claro que despreza completamente o sexo feminino, assim como despreza a vida. Tudo isso gera um efeito na sociedade, e um efeito perverso. É uma pena que este vídeo precise ser gravado para falar com vocês. Nós gostaríamos de poder olhar nos seus olhos e sentir como nossas palavras tocam os seus corações, porque é disso que se trata. Se vocês não são tocados com a importância desse debate, o que estarão dispostos a fazer por nós? Que tipo de representação irão defender na elaboração de leis e na cobrança do senhor prefeito por melhorias ligadas às vidas das mulheres? Por isso nós gostaríamos de saber o que é importante para vocês, senhoras e senhores. Nós sabemos que a pandemia está no auge. Nós sabemos também que o número excessivo de mortes em nossa cidade e em todo o país é reflexo da forma como o poder público está gerenciando essa crise. E do mesmo modo que a nossa participação nesta tribuna só pode ser feita sem qualquer interação com os vereadores e vereadoras, assim têm sido as medidas tomadas em relação à Covid-19 e em relação a todos os outros problemas que atingem nossa sociedade no último ano. Faltam debates, faltam proposições pelo bem-estar da população em sua totalidade. Nós entendemos que existe todo um esforço para minimizar a contaminação neste momento, mas notamos que esse argumento tem sido usado de maneira escusa para nos privar de debates sérios, feitos olho no olho. É sim possível fazermos os debates de maneira a evitar a contaminação, e a hora de fazer esses debates é justamente agora. Então, nós encerramos as nossas falas perguntando: que tipo de proposições legislativas os senhores e senhoras estão dispostos a pensar, propor e aprovar para garantir os direitos das mulheres nessa casa? Vocês se importam com o direito das mulheres? Se vocês se importam, esperamos um convite para debater essas questões com seriedade, com todas as associações de mulheres do município. Nós ficaremos muito felizes se esse debate puder acontecer em breve. Mas se esse debate não for feito, nós saberemos que vocês não se importam, que realmente não se importam, e que não podemos contar com absolutamente nenhum de vocês para transformar a nossa sociedade. Nós formamos o coletivo Negra Visão e, juntas com as mulheres de Atibaia unidas contra o fascismo, seguiremos lutando com amor. Se cuidem, fiquem bem.